pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um culto, né? Um culto Kids de missões estaduais, Minas Gerais. E vamos orar, cantar ao Senhor e ouvir mais uma história, aprender mais uma história bíblica para colocarmos em nosso coração, na nossa mente e podermos praticar, né, os ensinamentos de Jesus. Vamos lá? Ei, crianças, então, vamos relembrar o tema da campanha de missões estaduais de Minas Gerais? O tema é ser e fazer discípulos. Repetem aí. Isso aí, muito bem. E a divisa? A divisa é o versículo que está em 1 Coríntios 11:1, que é: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora vocês. Isso aí, 1 Coríntios 11:1. Agora eu convido vocês a ficar de pé, a levantar e a dançar e a louvar a Deus comigo. Chegou até você, vamos aprender a nossa missão, pra falar a todos, só Jesus faz salvação. Ei, amigo, venha conhecer a alegria de viver, que chegou até você, vamos aprender a nossa missão. Glória a Deus. Deixa eu só desligar aqui rapidinho. Bom, eu queria relembrar com vocês a semana passada o culto que nós tivemos, que foi falando sobre ser discípulo, e nós aprendemos o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é ser um seguidor, ser um aluno de alguém. E nós somos discípulos de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para nos salvar. E nós aprendemos muito com Ele, a sermos, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, a saber como viver nessa vida aqui, nessa terra que ainda estamos, né, até que Jesus volte para nos buscar. E hoje nós vamos falar um pouquinho
sobre a vida de... mais um pouquinho, né? Sobre a vida de Paulo, porque nós falamos já um pouco sobre a vida de Paulo quando ele encontrou Jesus, né, no caminho para Damasco. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu com Paulo. Antes de eu falar sobre o que aconteceu com Paulo, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês aí no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 28, tá bom? Abram aí a Bíblia de vocês, em Romanos 8, 28. Nós vamos ler o versículo e eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, tá bom? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas hoje vamos ficar só com a parte A do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, vamos entender um pouco o que Paulo quis dizer com isso? Mas vamos entender de uma maneira bem legal, que eu sei que vocês amam, que é histórias. Então hoje eu trouxe a história de Paulo e Silas, que teve um momento na vida deles em que eles passaram por um momento difícil, mas a gente aprende com esse versículo aqui que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos aprender um pouquinho o que aconteceu com Paulo e Silas que cooperou, né, para o bem deles, porque eles amam a Deus, eles amavam a Deus, né? Então eu vou virar um pouquinho o celular aqui, ó, pra gente pegar a parte da história. Bom, Paulo e Silas, eles foram pregar. Deixa eu só pegar aqui onde está escrito direitinho, tá? Porque eu gosto de acompanhar na Bíblia. Vamos lá. Eu estou lendo em Atos 16, no capítulo aqui. Deixa eu ver. Percorrendo a região... Só um minuto. Bom, voltei. Vamos lá. Paulo e Silas, eles estavam pregando e indo para um lugar de oração, quando de repente apareceu lá uma jovem. Essa jovem, ela era conhecida como uma jovem adivinhadora. Gente, ela pensava, ela adivinhava as coisas. Só que o que aquelas pessoas daquela região não sabiam é que essa jovem, ela não adivinhava por ela mesma, eram espíritos maus que usavam a vida dela. E ela era escrava, e os donos dela que obrigavam ela a continuar com essa vida de escravidão. Deixa eu chegar mais perto aqui pra gente conseguir ver melhor. Isso. E Paulo e Silas, indo para o lugar de oração, encontraram com ela. E eles vendo o que ela falava, porque ela falava assim: gente, esses aí são servos de Deus, confiem nele. Mas ela não falava isso de Deus, isso não vinha de Deus, vinha dos espíritos maus. Então, Paulo e Silas, reconhecendo isso, orou por ela e ela foi liberta. Sim, ela foi liberta de espíritos maus. E aí... os donos dela não gostaram nada dessa história. Eles pegaram e mandaram prender Paulo e Silas. Imediatamente mandaram prender eles e levaram eles para a prisão. Quando chegou na prisão, eles foram acorrentados. Olha eles aqui, ó. Eles foram acorrentados. E enquanto eles estavam lá, sabe o que eles fizeram, gente? Que eu acho isso muito lindo. Eles começaram a louvar a Deus, a cantar a Deus, a adorar a Deus. Isso nos mostra que eles amavam sim Deus, eles amavam Jesus e eles queriam muito fazer a obra do Senhor. E eles mesmo ali na prisão, apanhando, né, num lugar ruim, porque ficar na prisão não deve ser um lugar bom, mas Deus estava com eles. Deus, ele cuidou deles. Enquanto eles louvavam, enquanto eles cantavam, aconteceu uma coisa assim surpreendente. Aconteceu um terremoto, sabe? Começou a tremer tudo. E aí as algemas deles, deixa eu colocar mais perto para vocês verem a figura. As algemas deles foi quebrada. Olha lá, tá vendo? Quebradas? Pois é. Mas sabe o que aconteceu no meio disso tudo? Deixa eu virar aqui.
o carcereiro foi lá correndo ver o que estava acontecendo e ele pensou, e agora? Eu vou ser preso porque eles fugiram, todos os presos fugiram e eu vou ser morto por isso. Mas aí Paulo e Silas gritaram, não, nós estamos aqui. E aí ele ficou contente. E sabe o que aconteceu? Com isso tudo aqui, o carcereiro ouviu falar de Deus, de Jesus. Paulo e Silas falou de Jesus para ele. E ele aceitou Jesus na vida dele. E aí, enquanto ele estava lá pregando para o carcereiro, toda a família dele, lá na casa do carcereiro, aceitou Jesus também. E aí, sabe o que aconteceu? Assim como Paulo foi batizado, quando ele teve encontro com Jesus, o carcereiro também foi batizado. Olha ele aqui sendo batizado, ó. Ele também foi batizado. Isso mostra pra gente que Paulo ele continuava, mesmo preso ali, né, na prisão. Eu até contei essa história, tem no Instagram da igreja essa história sobre Paulo e Silas com mais detalhes, né? Mesmo eles ali presos, eles não deixaram de adorar ao Senhor. Hoje nós podemos refletir nisso. Olha o que está acontecendo conosco, né? Estamos presos em casa, não podemos ficar saindo, passeando como antes, né? Por conta do que está acontecendo. Nós temos que nos guardar, sim, mas Paulo e Silas, eles nunca deixaram de adorar a Deus. E isso é que nós aprendemos com eles, né? Paulo foi discípulo de Jesus, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E hoje eu quero dizer para você que o que aconteceu com eles ali na prisão serviu para o bem deles e o bem de outras pessoas, que foi do carcereiro, da família do carcereiro, que encontrou Jesus, né, através da vida de Paulo e de Silas. E hoje nós somos discípulos de Jesus. Eu sou uma discípula de Jesus. Você também é criança, você também é uma discípula de Jesus. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus, é um aluno de Jesus. E eu estou aqui apenas para te ajudar, né, a refletir sobre a palavra de Deus. Nós, como seguidores de Jesus, nós aqui, ó, nós usamos a Bíblia como um manual de vida cristã. E nós aprendemos muito, assim como Paulo aprendeu também usando a Bíblia, né? Naquela época não era Bíblia como é esse livro nosso, mas era rolos, né? Era várias formas de escrever ali, usava rolos, usava folha, pedras, várias coisas. E hoje nós usamos a Bíblia, temos aqui toda a história contada para nós e podemos agradecer ao nosso Deus por isso. E nós que queremos ser discípulos, que somos discípulos, se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero te convidar, se você quiser ser um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, a primeira coisa é, você deve reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Em segundo lugar, se arrepender dos seus pecados, da sua vida que você levava, né, de mentira, que falava palavrão, que brigava muito com as pessoas, né, que não respeitava o papai e a mamãe. Você vai largar essa vida. E aí você vai começar a ler a Bíblia e aprender mais sobre Jesus, sobre Deus. E assim você se torna um seguidor de Jesus, você se torna um discípulo de Jesus. E você que já é um discípulo de Jesus, você deve continuar lendo a Bíblia, orando a Deus, buscando ao Senhor e fazendo outros discípulos. Como que eu faço outros discípulos, tia Patrícia? Muito fácil, fazendo que nem Paulo e Silas. Olha aqui. Eles pregaram, eles testemunharam Jesus, né? O que Jesus fez na vida de Paulo. Paulo deve ter contado tudo para ele. Deve ter falado, eu perseguia os cristãos, eu matava os cristãos, eu prendia os cristãos, mas aí eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e isso mudou a minha vida, mudou meu modo de pensar, meu modo de agir, e hoje eu não persigo mais os cristãos, eu sou irmão dos cristãos, eu amo os cristãos e eu
Hoje eu quero que outras pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso que eu conheço. Então você, conta para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez na sua família. Bom, na minha casa, Jesus salvou a mim, salvou os meus filhos, salvou meu marido, já salvou, acho que os meus irmãos todos são, né, salvos. A família está se rendendo ao Senhor. Então isso é uma coisa que eu posso contar para você, contar para qualquer pessoa. E outros milagres que Jesus já fez na minha vida, coisas que Deus já me abençoou, já me livrou. Assim como Deus livrou Paulo e Silas da prisão, Deus também já me livrou, não da prisão, mas de outras coisas, né? Então hoje eu quero te chamar, convidar você para orar. Vamos orar? Então vamos orar a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por minha vida, te agradecer pela vida de cada criança, de cada família que está nos assistindo agora, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um e que eles sejam, Pai, discípulos verdadeiros do Senhor. Pai, aqueles que ainda não são discípulos, mas querem ser, que o Senhor os aceite, Pai, e que a sua presença esteja na casa de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, hoje não vamos ter um momento de oferta aqui, mas você pode ir colocando as suas moedinhas, tá bom? Vocês podem ir colocando suas moedinhas no seu cofrinho, tá? E aí você vai juntando. No final eu vou passar recolhendo na sua casa. E fiquem com Deus, tá bom? Eu vou enviar para os pais no grupo mais a outra parte da história missionária. E espero que tenha abençoado a vida de vocês. E eu tenho orado por vocês. Estou com muita saudade de cada criança, das nossas programações na igreja, de todos os irmãos. Um abraço para todos vocês, um beijo. E fiquem com Deus e com a paz de Jesus. Amém.